A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula, estamos trabalhando aqui a sexta apostila. A matéria é Teologia do Novo Testamento. Nós paramos o vídeo anterior na página de número 41, retomamos na página 41 com o último parágrafo, a lição 6, e o tópico é Vida Cristã. Esse tema é muito forte na primeira epístola. Aquele que nasceu de novo não pode permanecer na prática do pecado. Não há a ideia de que o cristão não peca, mas que não pode continuar no erro de forma habitual. O velho permanecer ocorre 27 vezes e está ligado à ideia de permanência em Deus. Nós encerramos então a página 41, prosseguimos com o mesmo tópico. Na página 42, com relação ao mundo e às coisas que há nele, o cristão não pode amá-lo. Todo o tempo de concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, que caracterizam o estilo de vida mundano, afasta de Cristo, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enquanto nutre o ódio pelo mundo, em contrapartida, o cristão deve amar ao próximo e dar a sua vida por ele. Amemos uns aos outros. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Deve ser um amor real e sincero. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A vitória do cristão sobre o mundo acontece pela fé. E essa fé é a base da confiança em Deus, que tudo o que Ele pedir em oração, segundo a vontade, Ele nos ouve. Todos esses preâmbulos com a base bíblica que você pode pesquisar para acrescentar. Lição 7, escatologia, tópico 7, escatologia. No Evangelho, João faz referência à vinda de Cristo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na primeira epístola encontramos, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas é no Apocalipse que esse tema é desenvolvido. Independentemente do método de interpretação do Apocalipse, seja o método preterista, histórico contínuo, idealista ou espiritual ou futurista, a vinda pessoal, visível e triunfal de Jesus em glória é uma ocorrência escatológica sobre a qual não resta a menor dúvida. Segundo a posição do IBBC, e a nossa posição ela é pré-tribulacionista, pré-milenista, quanto aos eventos escatológicos no Apocalipse, a manifestação de Jesus será precedida por alguns sinais: 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, e pelo anticristo. Após esses últimos acontecimentos, Cristo derrotará o anticristo, o falso profeta e os seus aliados, e aprisionará o diabo por 1000 anos. Haverá a ressurreição dos justos e dos injustos, depois do milênio. O estabelecimento do milênio, a soltura de Satanás e seu destino eterno. A ressurreição e o julgamento final dos ímpios e seu destino. E o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No final desse livro, há uma declaração de Jesus registrada por João. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Nós encerramos a página 42. Passamos a 43. Na página 44, tópico 5, Teologia Paulina. Autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, torna Paulo o maior teólogo e pensador da igreja primitiva.
Paulo é o único dos autores de escritos neotestamentários de cuja pessoa e história que temos informação. Paulo não foi só um escritor e missionário, mas também o maior teólogo cristão. Paulo teve uma formação rabínica, como ele mesmo afirma, em Atos 22:3, apesar de ser judeu e de concentrar sua pregação e ministério principalmente entre judeus, o trabalho de Paulo acabou sendo feito quase só entre gentios. Ele era o apóstolo dos gentios e o seu chamado era para pregar ao mundo gentílico. As cartas de Paulo, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e de 1º e 2º Timóteo e Tito, contestados por autores liberais, não são um tratado de teologia sistemática, mas foram produzidas por circunstâncias e ocasiões vivenciais das igrejas destinatárias. No mundo antigo, as cartas particulares eram utilizadas como meio de comunicação. Escritores, oradores e filósofos como o romano Cícero e Sêneca faziam uso das cartas que continham em média 250 palavras. A média das cartas de Paulo chegava aproximadamente a 1.300 palavras, conforme a opinião de Robert Gundry. Paulo foi o inventor de uma nova forma literária, a epístola, uma novidade por ser carta tão prolongada devido à sua natureza teológica e usualmente na natureza comunitária dos endereçados. As epístolas de Paulo são cartas verdadeiras, porquanto possuem endereços genuínos e específicos, no que divergem das antigas epístolas literárias que eram escritas para o público em geral, a despeito de seus endereçados artificiais. Seus escritos e pensamento são a principal fonte de teologia propriamente dita, cristologia elaborada, a martiologia, soteriologia, pneumatologia, escatologia. Perseguidor da igreja cristã, conforme Atos 8:3, Paulo converteu-se a Cristo na estrada de Damasco. Na ocasião, ele recebeu sua chamada apostólica para pregar o evangelho ao mundo gentílico. Sua conversão deve ter ocorrido em 32, 35 depois de Cristo e foi seguida de uma viagem à Arábia e a Damasco. É possível que no ano 35 ou 38 Paulo tenha visitado Pedro em Jerusalém. Depois o apóstolo foi para as regiões da Cilícia e da Síria, onde ficou cerca de 10 anos. Sua segunda visita a Jerusalém deve ter ocorrido em 46. Provavelmente ele tenha sido membro do Sinédrio. Lição 5.1. Fontes do pensamento paulino. Vamos estudar sobre as principais fontes que fundamentaram e influenciaram a teologia de Paulo. Ele era um homem de 3 mundos. Ele era judaico, era romano e era grego. Foi educado como judeu na religião e cultura hebraica. Viveu no mundo grego, cuja cultura, religiões e maneira de encarar o mundo eram dominantes em seu tempo, e pertencia ao mundo romano como cidadão do mesmo. Pode-se falar, então, de uma multiculturalidade na formação do pensamento teológico de Paulo. Encerramos a página 44. Página 45, primeiro tópico, grega helênica, essa formação paulina. A familiaridade com o mundo grego é indicada pela sua origem, Tarso, centro do epicurismo. Segundo a opinião de Joaquim Nilka, é impossível compreender a mensagem e a teologia do apóstolo Paulo sem levar em conta sua evolução anterior. A sua atividade foi profundamente marcada pelo seu nascimento e crescimento no seio da diáspora. Ele nasceu em Tarso, na Ásia Menor, cidade florescente, aberta à cultura grega, pátria de eminentes filósofos de tendência estoico-cínica, como Crisipo e Zenão, Formas e Exigências. Paulo conheceu o cristianismo helenista em Jerusalém. Como judeu helenista, Paulo frequentava a sinagoga dos libertos,
onde ouvia a pregação irresistível do helenista Estevão. Provavelmente, Paulo, apesar de judeu, foi influenciado pela filosofia grega em sua maneira de pensar e ver o mundo. Ao lermos suas epístolas, devemos procurar paralelos no mundo grego, em sua literatura, filosofia e religião, para que haja uma compreensão adequada de seus escritos. Aliás, essa é uma ideia defendida por muitos estudiosos de Paulo, de que ele era um judeu da dispersão e, portanto, muito influenciado pela cultura helênica, pelas religiões gregas, pelo dualismo grego entre o mal e o bem, pelas ideias do neoplatonismo de sua época. Nos dias de Paulo havia diversas correntes filosóficas que moldavam a maneira de pensar das pessoas daqueles dias. Em Atos 17 encontramos o apóstolo discursando no Centro Filosófico de Atenas, capital cultural da Grécia e do Império. E entre esses havia epicureus e estoicos, que eram duas das correntes mais influentes da época. O estoicismo era materialista e panteísta. Eles criam que tudo estava ligado à matéria. A forma mais elevada da matéria era a natureza divina e permeava todo o universo. A matéria era chamada de fogo. Zeus, um deus, criam que este fogo divino, ou Deus, gerou o universo e um dia retomaria novamente o universo mediante um grande incêndio. Esse ciclo da criação e destruição pelo fogo se repete eternamente. O estoicismo é, portanto, determinista. As coisas são como são e não podem ser mudadas. Para encontrar a verdadeira felicidade, eles criam que devia-se entender o curso da natureza mediante a razão e simplesmente aceitar as coisas como são. Em contraste com essa forma de pensar estoica, Paulo ensina que Deus é uma pessoa e não parte do universo. Também ensinava que haveria um juízo vindouro e não uma destruição gigantesca que levaria a outro ciclo. O conceito de uma história linear, com começo, meio e fim, era algo completamente novo para o pensamento da época no início do cristianismo. Por sua vez, os epicureus se concentravam na felicidade do indivíduo, ainda que tomassem uma direção totalmente distinta dos contemporâneos estoicos. Eles criam que o caminho para a felicidade era através da maximização do prazer e a minimização da dor. A paz se buscava através de uma vida tranquila e contemplativa entre uma comunidade de amigos. Os epicureus eram materialistas, porém não eram panteístas. Eles criam que o universo foi formado a partir de átomos que caíam do espaço e que acidentalmente chocavam-se entre si e com o tempo formaram as estrelas, os planetas e a própria vida humana. Quando morremos, simplesmente nos dissolvemos e tornamos-nos novamente átomos. Eles criam em deuses, porém pensavam que eram como seres humanos, mas de uma ordem mais elevada. Esses deuses habitavam alguma parte do espaço, desfrutando de uma vida de prazer e tranquilidade, e não tinham nada a ver com seres humanos. Para eles, os sacrifícios e rituais tinham apenas propósitos estéticos, pois não criam que os seres humanos devessem se preocupar com os deuses. A mensagem pregada por Paulo contrariava essa forma de pensar dos epicureus. O apóstolo ensinava que Deus se relacionava com sua criação e nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com Ele. Um juízo futuro também se chocava com o pensamento deles. Encerramos a página 45. Ainda que durante seu ministério no mundo grego, Paulo às vezes se utilizava de terminologias e conceitos filosóficos. Alguns elementos da filosofia grega no pensamento de Paulo são consciência, natureza, coisas que não convêm. Ele chegou a citar frases de alguns poetas conhecidos na época, Epimenides, Arato, Cleanto, Menandro e outros, e a mencionar práticas esportivas da época, conforme o texto de 1 Coríntios 9, 24. Outros termos são oriundos das religiões de mistério,
como mistério, mysterion, e perfeito, teleios, mas que Paulo reveste de um significado totalmente distinto. A formação judaica, tópico 2, da formação de Paulo. Formação judaica, Velho Testamento. A base da mentalidade e formação de Paulo é o ambiente judaico, do qual ele próprio dá testemunho. Como Paulo nunca recebeu uma teologia pronta, suas ideias devem ser entendidas a partir de seu embasamento original. A religião de Paulo reflete sua origem judaica no monoteísmo, culto, ética, fé nas escrituras hebraicas e até na hermenêutica. Seu método de interpretação era o literal. Como judeu, afirmava a centralidade da lei que incluía as tradições. Na época de Paulo, havia dois tipos de judaísmo, o da Palestina e o da dispersão ou diáspora, nome dado ao Israel espalhado pelas cidades gregas e romanas do Império. Os judeus nessa época se concentravam tanto na Palestina como na dispersão. As maiores colônias judaicas estavam em Alexandria, Roma e na Mesopotâmia. Os judeus da dispersão praticavam um judaísmo mais ameno por causa da distância do templo, o contato constante com os gentios e a força influenciadora do helenismo. Entretanto, mantinham-se leais às principais instituições judaicas, como o sábado, a circuncisão, as leis sobre a alimentação. Paulo era um judeu da dispersão. Foi aparentemente criado em Tarso e sua educação rabínica se deu em Jerusalém. Pertencia por nascimento à tribo de Benjamim. Paulo se tornou um rabino formado aos pés de Gamaliel antes de se tornar cristão. Antes da conversão, Paulo se chamava Saulo, perseguidor da igreja cristã. Ele se declarou fariseu, filho de fariseus. Como filho de fariseu, Paulo certamente recebeu a educação padrão dos judeus nas escrituras sagradas. O seu conhecimento e domínio do Velho Testamento podem ser comprovados nas suas epístolas. Muito embora também tivesse recebido uma educação no helenismo, como veremos mais abaixo, predominou nele a sua educação judaica. E no judaísmo do primeiro século não encontramos a matriz do seu pensamento. As fontes de seu pensamento são as escrituras hebraicas, o ensinamento de Jesus Cristo e a tradição da Igreja Apostólica de Jerusalém e de Antioquia. Paulo considera as escrituras do Novo Testamento inspiradas. Para eles, elas são sagradas. Contêm os oráculos de Deus. Suas palavras são citadas como tendo autoridade. Elas são identificadas como a fala de Deus, elas são inspiradas por Deus. O texto de 2 Timóteo diz que toda escritura é inspirada. Isso indica que tudo que é reconhecido como escritura, ou tudo que é canônico, é inspirado. Usa a palavra teopnesto, divinamente inspirada, para destacar a origem divina da escritura. Exatamente por ter um conceito tão alto das escrituras, Paulo busca relacionar seu evangelho com elas, fundamentando e ilustrando conforme com citações e alusões. Muito embora o judaísmo da Palestina fosse mais rigoroso por causa da presença do templo, dos fariseus e escribas, não devemos postular uma diferença muito grande entre esses dois tipos de judaísmo. Apesar da diversidade teológica, há uma unidade em sua teologia, tanto quanto uma harmonia com os ensinos de Jesus e com o pensamento dos principais apóstolos e escritores do Novo Testamento. Encerramos a página 46, na página 47, terceiro tópico da personalidade de Paulo e da formação de Paulo, a formação cristã apostólica. A teologia cristã de Paulo começa com a visão no caminho de Damasco do Cristo ressurreto. Paulo interpreta o Velho Testamento
cristocentricamente. Cristo é o centro da Escritura, a chave para seu entendimento. Após sua conversão, Paulo foi instruído pelos apóstolos a respeito da fé cristã. Paulo recebeu a tradição da igreja primitiva, embora ele afirme que recebeu o evangelho por revelação. Também ensina abertamente que o recebeu por tradição. Por volta do ano 46, começaram as grandes viagens missionárias do apóstolo. Nas 3 viagens missionárias, Paulo estabelece comunidades cristãs na Ásia Menor, Macedônia e Grécia. A primeira viagem de Paulo deve ter ocorrido entre 46 e 48. Teve início em Antioquia, capital da Síria, e é descrita em Atos 13, 14. Separados pelo Espírito Santo e enviado pela igreja de Antioquia, Barnabé e Paulo foram acompanhados por João Marcos. Paulo evangeliza Chipre e a região da Galácia. Essa viagem parece ter sido a causa do Concílio de Jerusalém, realizado no ano 49, para resolver o problema da relação entre os judeus cristãos e os gentios recém-convertidos ao cristianismo. Nós vamos parar então nesse segundo parágrafo da página de número 47. Vamos confirmar se é a 47 mesmo. Isso, tá? Segundo parágrafo da página 47. Prosseguimos no próximo vídeo. Uma boa aula a todos, que Deus abençoe.